É comum as pessoas terem dúvidas sobre como estruturar os capítulos de um livro na hora que começam a escrever. Então eu vou gravar esse vídeo aqui sobre este assunto. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer com relação à estruturação de capítulos e da ordem dos textos de um livro, que é com a elaboração de uma palestra, né, e da apresentação de slides que você vai fazer numa palestra, né. Então muitas pessoas me perguntam assim, Gabriela, como que eu estruturo a ordem dos textos do meu livro? Aí eu penso, né, eu falo, se você fosse contar essa história para alguém, né, para um público, numa apresentação, você estruturaria de que forma? Como que você separaria os slides? Por onde você começaria, né? E como que você, geralmente na palestra, a gente gosta de começar essa palestra de uma maneira chamativa, né? Que é para poder captar a atenção do público. O livro é exatamente a mesma coisa, né? E também na palestra a gente busca organizar cada etapa, cada slide, né, por temas em comum. Então, o livro é a mesma coisa, os capítulos de um livro é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de não ficção, eu esqueci de falar no começo do vídeo, né? Este vídeo é a respeito de livros de não ficção, porque os livros de ficção, eles são regidos aí por uma outra órbita, né? Por uma outra estrutura. Já os livros de não ficção, como a gente está necessariamente falando sobre histórias reais, né, e acontecimentos verídicos, ou até mesmo ensinamentos técnicos de algum assunto, a gente quer que a pessoa comece essa obra e termine entendendo aquela história tal como ela é, né? Ela não vai estar ali passível de interpretações, né? Na verdade, a não ficção, ela parte do pressuposto de que a verdade está ali escrita, né? Tal como os fatos demonstraram, a checagem das informações demonstraram, né? Diferentemente da ficção, que você pode deixar em aberto, você pode, vamos dizer assim, ser um pouco mais flexível aí nesse quesito. Bom, então, gente, a analogia com a palestra, eu acho que ela cai muito bem, né? Porque todo mundo já teve que apresentar alguma coisa em algum lugar, seja numa sala de aula na escola, seja na empresa que trabalha, seja, enfim, como profissional autônomo. A gente, né, já foi, assim, desafiado, né, querendo ou não, por essa necessidade, né? Então, a ideia é essa. Primeiro, então, eu vou dar aqui alguns passos, né, para você poder ter mais clareza de como estruturar os capítulos do seu livro. Primeiro, gente, é que muitas pessoas já querem ter os capítulos estruturados antes de começar a escrever, antes mesmo enfim, você não sabe nem direito a ideia central do seu livro e você já quer ter quantos capítulos o livro vai ter. Não é assim que funciona, tá? Na verdade, a quantidade de capítulos ela é muito maleável, ela muda no decorrer da produção da obra. Você pode, enfim, perceber só quando você começou a escrever um capítulo que aquele tema vale por 2 e que aí você pode abrir um novo capítulo. Tanto quando você pode perceber que tem pouca coisa a respeito do tema que você achou que valia um capítulo e você pode juntar esse tema num adendo ou como parte do outro capítulo. Então isso é muito flexível, né? O mais importante é que, em primeiro lugar, você tenha clara para você qual que é a mensagem, qual que é a ideia central desta obra. Então, defina isso, né? Que nem quando você vai fazer um TCC, uma dissertação, uma tese, a gente não tem que colocar ali o objetivo bem focado e bem nítido, assim, bem claro, para que não sobre dúvida sobre qual que é o seu objetivo principal com aquele estudo. A mesma coisa o livro nada mais é do que um estudo, um compilado, né, um agrupador de informações. Então, você sabendo exatamente o que você quer com esta obra facilita muito para você começar a dividi-la em capítulos, né? Uma vez que você já fez isso, é importante que você mapeie, né, como que você vai começar, como que você vai apresentar esse conteúdo, quais são as informações importantes, né? Então, como a gente está falando aqui, esse vídeo é bastante genérico, pode ser tanto assim, a não ficção, pode ser tanto não ficção biográfica, né, então histórias de vida, autobiografia ou biografia, ou ensaio, ou livro de memórias, né? Como também pode ser um livro técnico, né? Então vamos supor,
escritor, alguém que está querendo escrever um livro a respeito de um método, a respeito de uma pesquisa, a respeito de uma forma de trabalho, com dicas, né? Seja em qualquer um dos âmbitos, você tem ali as informações que você quer colocar neste livro, né? Então você pode escrever, você pode anotar no computador, numa folha, como você preferir, os tópicos, né? Que no caso, se for uma história de uma vida, por exemplo, quais são as passagens, qual que é a ordem dessa história, de repente em ordem cronológica, né? Eu gosto de passar esse exercício da ordem cronológica para as pessoas que têm interesse de escrever a sua própria autobiografia, até mesmo para elas começarem a clarear, a ficarem mais conscientes, né, da história delas do começo ao fim, porque isso depois vai ser dividido em capítulos, né? E se for um livro mais teórico, a mesma coisa, quais são os principais assuntos, né? No livro de não ficção, é muito importante que você seja bastante didático e bastante explicativo para o leitor, para que ele entenda. Então, quando você for pensar na ordem, você tem que estar sempre preocupado em saber o que veio antes, o que é importante saber antes, né? Então, por mais que, por exemplo, você possa brincar com, vamos supor que seja você está escrevendo a biografia de uma pessoa que você admira, seja uma personalidade ou alguém que seja um anônimo, mas seja da sua família, alguém mais próximo, né? É claro que você pode brincar, né, e ser aí um pouco lúdico, um pouco ousado, né, e fazer os capítulos fora de ordem, mas você tem que fazer isso sempre sabendo, sempre explicando de uma maneira, ou sempre deixando explicado de uma maneira que fique claro para o leitor, ah tá, então esse daqui aconteceu depois daquele, esse veio primeiro, então você explica, né, no seu texto. Então, por mais que você resolva dividir os capítulos numa ordem não cronológica, é possível, se você conseguir ser um bom se você conseguir ser bom nessa parte de amarrar, né, cada um desses capítulos, mas desde que você deixe muito claro que tal coisa aconteceu antes, né, antecipou determinado acontecimento, mas agora você está contando o que veio depois, né? Você sempre tem que explicar, porque é uma não ficção, gente. Então a gente subentende-se que essa história é real, então a pessoa tem que sair no final dessa obra entendendo, né, a ordem dos acontecimentos, por mais que na hora de contar você tenha distorcido essa ordem. E já no livro técnico, aí eu já acho que ousar não é tão bom, né? Um livro técnico que você está ensinando uma pessoa a fazer alguma coisa, eu acho que você pode abrir um pouco mão aí de ficar querendo, né, arrebentar na parte literária, né? E ir um pouco mais para a parte da objetividade mesmo. Vamos tentar explicar então o começo, o que é o mais didático primeiro, por onde que começa a entender, por onde que se inicia a entender determinado assunto, de repente, então o primeiro capítulo vai ser uma visão mais ampla e geral a respeito desse tema. O segundo, a gente vai começar então passo a passo, né, do início do conteúdo, assim, de como a pessoa vai entender os conceitos mais básicos para depois ir aprofundando, né? Então, assim, é mais ou menos dessa forma, né? De qualquer forma, gente, conforme você estiver escrevendo, como eu já falei, pode ser que você perceba que você idealizou de um jeito, mas que na prática determinado assunto vale 2 capítulos, né? E também outra coisa que eu costumo dizer muito para os autores, né? Às vezes quando a gente começa a escrever é que a gente percebe as lacunas que estão faltando na informação que a gente tem para contar. Então às vezes a gente acha que está tudo claro na nossa cabeça, mas na hora que a gente vai explicar, faltam alguns porquês, faltam algumas fontes de informação, ou a gente percebe que uma coisa que valeu ali um parágrafo poderia ser explorada num capítulo e a gente acha valioso aprofundar, então a gente pode abrir um capítulo. Então o livro só termina de ser escrito quando você realmente percebe que, bom, ficou do jeito que eu queria, esses capítulos estão organizados da forma que eu queria. Outra coisa muito importante na hora que você estiver estruturando os capítulos é sempre tentar amarrar, né, o final de um com o começo do outro, ou se não amarrar o fim, né, de um capítulo deixando um gostinho de quero mais para a pessoa querer começar a ler o próximo, né? Se tem alguma coisa que você colocou nesse capítulo, mas que você vai explicar melhor no outro capítulo, nada te impede de explicar isso no texto. Olha, este assunto será abordado melhor no capítulo XYZ ou no próximo capítulo, ou isso está dito no capítulo anterior, né? Você pode fazer essas remissões, né? Então, acredito que tenha aí explicado. Então, vou agora resumir um pouquinho tudo que eu acabei de dizer, né? Então, tenha a sua ideia clara sobre o que é essa obra, qual que é o objetivo, a história que você está contando, o porquê de você estar escrevendo este livro.
Depois, entenda como que é a ordem dessa história. Se for de uma vida, uma história de um livro, uma reportagem sobre algum acontecimento ou um livro técnico, não importa. Sempre vai ter uma ordem, uma história, a ordem cronológica ou a ordem do começo, meio e fim, né? Ou do mais fácil para o mais avançado, do conceito mais básico, né, para o mais difícil, né? Se você quiser seguir essa ordem, vai ser mais fácil para você. Se você quiser brincar um pouquinho com a ordem, eu aconselho fazer isso apenas em histórias que são histórias de vida ou autobiografias, né? Que são assim, que a pessoa não precisa necessariamente entender a coisa anterior para poder ir para a próxima, né? Você pode brincar um pouquinho, né? Se você for fazer isso, de qualquer forma, sempre se preocupar de remeter um capítulo ao outro e explicar o que aconteceu antes e depois, tá bom? Acho que é isso, espero ter ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo também. Aproveito para pedir para curtir aqui a nossa página, seguir a gente no Instagram, @vidarialivros, que eu fico muito feliz de saber, né? Quanto mais vocês interagem, mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo. Obrigada e até o próximo vídeo.